sempre tem conhecimento para ser transmitido, essa energia que a gente consegue sentir quando vem aqui, se conecta, relaxa, se concentra, para que a gente possa ter mais uma noite de muito aprendizado, de muito incentivo na nossa reforma íntima, para que a gente possa voltar para os nossos lares bem melhores do que chegamos. Então, agradeço a presença de todos, lembro vocês do nosso bazar, né? A gente vai sempre lembrando, às vezes a pessoa lembra de alguma coisa, a pessoa às vezes se motiva a procurar alguma coisa que não está precisando mais para trazer o bazar. A gente agradece, o bazar ajuda as despesas da casa e ajuda os mais necessitados que podem comprar as coisas por preços simbólicos, né? Mas que também ajudam nas nossas despesas. E quem puder também contribuir com a casa de outras formas, a gente sempre agradece de coração. Então, dados os pecados iniciais, pedir para que a gente se concentre, se conecte, tranquilize a nossa mente. Vamos agora nos desligar dos nossos problemas, das nossas preocupações, dos nossos interesses, dedicar esse tempo agora para aquilo que é mais importante, para aquilo que vai nos acompanhar durante toda a nossa existência. Que possamos dar início aos trabalhos de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos dar as boas-vindas para o nosso irmão Levi, que vai fazer a palestra da noite de hoje. Fique à vontade. Boa noite. Eu fico em pé, é imperativo, não consigo ficar sentado. A minha câmera está filmando, né? Está passando, já viu, já está, então eu vou embora e o pessoal fica, ué, não é? Você foi para a casa espírita, vai falar, ué, cadê o espírito? Então, sua voz está acontecendo lá no Joana. Então, eu falo, te agradeço pela oportunidade da casa mais uma vez. A gente sempre fala que é todo dia, todo instante a gente tem oportunidade, né, de aprender algo, de trocar experiência. E dentro da casa espírita, a gente tem a oportunidade de estar com os outros, né, trocando experiência, porque é isso que a gente está fazendo a todo instante. Também é uma oportunidade, né? Que a gente faça essas 3 horas que passaremos aqui hoje. Avisaram vocês? Hoje é 3 horas, até 11. Trouxe meu lanchinho. A vibração até cai quando fala isso, né? Não, isso quer dizer que tem um intervalo. Tem intervalo, né? Coffee break, está tudo alinhado. Tem uma proposta da noite hoje, né? Na casa, é o Jugo Leve. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos aqui já conheceram, conhecem a doutrina? Já leram os livros? Conhecem? Todos? Quer ler pela primeira vez? Não? Todos na casa já. Já leram o Evangelho? O livro dos Espíritos? Então pode fazer qualquer pergunta. Né? Não. Tá bom. Não? O pessoal de casa também, né? Está pelas mídias. Vamos lá. O Jogo Leve, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Bem no início do livro. Só que o tema que nós vamos tratar hoje, por trás disso, é uma reflexão, é uma frase que nos faz refletir de muitas coisas. Essa é a nossa proposta. A frase é: o que leva nessa vida é a vida que se leva. E aí, quando a gente para, né, para pensar sobre essa frase, talvez ela abra em nossa mente muitas coisas. Né? Ela fala de muitas coisas que estão guardadas dentro de nós, através dos nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos. Lembranças que estão aí.
E afinal, o que é que se leva dessa vida? O que tem a ver, né, com o tipo de vida que nós andamos levando aqui? Mas para começar, antes de tudo, vamos voltar aí um tempinho atrás, não muito distante. Vamos voltar lá no ano de 2019. No mês de dezembro, praticamente no dia 30 ou 31, o mundo, de repente, ficou sabendo de algo. Inicialmente, a OMS, a nossa Organização Mundial da Saúde, soube que estava acontecendo uma pneumonia, assim chamada até o momento, aquele presente momento, estava acontecendo uma pneumonia. Eu não sabia o que se tratava, mas já havia o alerta. Isso aconteceu lá na província, né, de Wuhan, na verdade, na cidade de Wuhan, a província de Hubei, lá na China. Todos nós, né, lembramos de algumas coisas, né, desses nomes. E aí, então, o mundo começou a ficar atento. Afinal, do que se trata? Que pandemia é essa? E aí, uma semana depois, já em 2020, 7 de janeiro, foi então constatado que realmente havia algo maior. Não sabia-se o que ainda, mas tinha algo aí que talvez, né, fosse mobilizar toda a nossa humanidade, todo o planeta. Então, precisaram sempre pesquisar, tentar entender tudo aquilo. Dizem, né, os estudos, até hoje ainda não está especificamente claro, mas grande parte das linhas, né, dos nossos estudiosos falam que foi um vírus transmissor, né, ele é transmissor, e o início dele se deu com uma transmissão, dizem, né, através dos estudos, a probabilidade grande de ter sido através de um morcego, passou para outro animal hospedeiro, e esse animal hospedeiro transferiu para nós seres humanos. Nós humanos espalhamos, né, esse vírus também. E aí, então, só no dia 20 de março, após estudos, pesquisas, né, um aumento, né, dessa proliferação, então a OMS resolveu declarar a pandemia. Dia 20 de março, o mundo começou a parar de vez. Cidades começaram a se fechar, pequenos vilarejos, né, os grandes estados, os países de forma em geral, tudo começou a se fechar. A busca principal era se proteger. E o desconhecido. Sabíamos que existia algo, mas não sabíamos exatamente o que era. Então a busca era só se proteger. Nessa busca de proteção, muitas pessoas saíram, nós poderíamos chamar da batalha, da luta, da guerra contra o que estava acontecendo. Muitas pessoas se colocaram a trabalhar. Muitos de nós conhecemos, talvez próximos de nós, ou, né, aqui talvez tenha alguém da área da saúde, que foram os principais, né, que resolveram assumir a campo de frente disso tudo. E lá foram eles. Muitos convocados, muitos voluntários, mas lá estavam, buscando ajudar. Muitos abriram mão dos seus compromissos, dos seus amigos, dos seus familiares. Muitos deles ficaram nessa batalha. Muitos próximos de nós, ou até mesmo nós, passamos, né, e sentimos o que era aquela sensação que foi chamada SARS-CoV-2, né, ou Covid-19. Muitos de nós. Só que o tempo passou. Hoje, assim chamamos nós de sobreviventes dessa vivência. Temos ciência do que foi tudo isso. E cá estamos ainda, encarnados. Passamos por tudo isso. Mas esse período longo que ainda não acabou, o que fica para nós? O que ficou para nós? O que restou de nós nesse período? O que sobreviveu dentro de nós? Quais foram as reflexões que isso tudo provocou em nós? Qual foi o tamanho dessa experiência? Né? E quais foram as consequências disso tudo em nossa vida? Quem somos nós hoje, antes de 2019 e hoje? Quem somos nós? Quem éramos e quem somos? Por
porquê de tudo isso? Nós, dentro da doutrina espírita, aqueles que já estão há algum tempo, já leram, que estão estudando, né, que estão querendo aprofundar mais o entendimento sobre a doutrina espírita, já se fez muito questionamento, tenho certeza. Muitas das vezes, estar aqui, né, foram os nossos questionamentos que nos motivaram. Somos seres com muitos questionamentos. Questionamos tudo. E dentro da doutrina, ela vai nos trazer o outro lado dessa história. Para que a gente possa entender isso, é necessário que a gente volte e relembre lá no início que a doutrina nos ensina, que nos esclarece. A doutrina vem nos falar que Deus é o nosso. Essa era que vocês participam. Não avisei, né? O que você falou? Qual é o seu nome? David. O que você falou, David? Criador. Deus é o nosso Criador. É isso que nós aprendemos? Deus é a causa primária de todas as coisas. Nosso Criador. Para nós, muitas vezes, ainda incompreensível, né? Na nossa limitação. A gente às vezes não consegue definir Deus. A doutrina nos esclarece. Deus é a causa primária. Existe suprema. Mas para nós, às vezes, isso ainda é, né, difícil de compreensão. Porque nós estamos acostumados, nós alimentamos em nós aquilo que é palpável a nós. Então, muitas vezes, nós imaginamos Deus como um ser como nós. Quem aqui já imaginou assim? Meu Deus, talvez um senhor, né, de barba branca, é assim que a gente se imagina? Sentado em algum lugar, no trono, algum tipo. Cada um de nós, ludicamente, já imaginamos isso. O meu Deus, na forma lúdica, ele é da praia. Está de perguntando, sentado lá na cadeira de praia, curtindo a vida. Eu já fiz tudo, agora é com vocês. Mas a doutrina vem falar que é muito mais que isso. E ainda às vezes foge da nossa compreensão. Totalmente natural. Porque essa é a primeira pergunta para quem já leu o livro dos Espíritos. Vocês lembram lá que está lá logo de cara? O que é Deus? Pergunta 1. E se a gente às vezes ficar parado nessa pergunta, a gente não cria coragem para ler as outras. Né? A gente não consegue às vezes entender. Mas então esse é o foco, né, inicial. O que mais importa é saber que ele é a causa primária. Então para tudo tem uma relação. Nada é por acaso. É assim que aprendemos? Nada é por acaso. Tem alguma razão. Talvez uma razão que a gente ainda não saiba. Não tenha conhecimento. Mas ela existe. Em algum momento nós vamos ter essa clareza. Então Deus é o nosso Criador. Abaixo dele, nós aprendemos lá no livro. Você lembra? Para falar de Deus, lá na primeira parte ele vai falar que existem vários elementos. Deus é o Criador, então ele criou alguma coisa, não foi? E lá ele fala das criações de Deus. Lembra delas? Quais foram? De cada vez também. Aí você fala, pô, eu fui na palestra para ouvir, o cara quer que eu fale. E aí fica fácil, né? Deus falou dos elementos, se lembra? Gerais do universo, compõe. Ele usou alguns elementos para criar tudo nesse plano material, nesse planeta que nós estamos agora. Não somente aqui, mas em todo o universo. Vários elementos. Mas hoje estamos aqui na Terra. E aí Deus ele classificou isso. Então, na minha criação, vão ter os elementos gerais do universo. E vão ter outros seres aqui que eu vou criar também, colocar nesse mecanismo. Então existe Deus. E abaixo dele existe a criação. Concorda? Podem discordar também. A gente vai estudar, vamos discutir junto e aprender juntos. Então vem Deus, o Criador, e a sua criação. Qual que é a criação de Deus? Tá? Quem chuta? Existem dois elementos principais, não é isso? Estou errado? Deus na criação. E abaixo dele, dois tipos de criações, que regem quase tudo que compõe. Espírito e matéria. Espírito e matéria. Qual é o seu nome? Lourdes. Chegou, faltou indo lá só para falar isso. Né, Lourdes? Chegou na hora certa, tá vendo? Nada é? Na cara, tá lá. Chegou na hora certa. Onde você vem, Lourdes? Caravana de onde? Aqui do bairro? Né? Caravana de onde? Ela só foi fazer o depois ali. Só foi ali e já voltou. Tá vendo lá? Vamos ver se funciona. Fazer outras perguntas e ver se entra mais gente, né? Mas olha só. Então, abaixo de Deus, Espírito, matéria. Vocês estão aprendendo a doutrina espírita, né? Já conheceram isso como trindade
universal. É Deus, Espírito e matéria. Então os elementos, né, que Deus fala isso, são os que Ele criou, são os elementos gerais, Espírito e matéria. Tudo compõe, né, no universo do que Ele criou isso. Como é que a gente diferencia? Nós somos quem nessa história? Espírito ou matéria? Tá? Já pegaram a ideia, a mensagem? Conseguem dividir quem somos nós? Eu sou matéria? Ou eu sou espírito? Que sou eu? Espírito? Mas não pode ser matéria? Isso vem que adora quando eu falei, caramba, eu estava certo que eu quero espírito. Nós realmente somos espírito na criação, correto? Matéria, tudo que criou, né? Tudo está criado, tudo aqui tem matéria, até aquela que a gente não consegue ver. Eu tenho que falar, óbvio, não vou entrar nesse assunto, que é muito mais complexo, né? A gente aprende nos cursos, geralmente, num livrinho muito gostoso que eu falo que é um livro poético. Eu li toda noite, dá vontade de ler antes de dormir, dá até som gostoso, o que eu achei disso. Mas esse livro é fácil, gostoso, de ler, é poético. E meus painais é tão gostoso. A gente vai explicar claramente, né, essa questão que fala dos tais fluidos cósmicos universais. Fluido cósmico universal, eu já polarizando. Os fluidos, que aí são vários, né? Alguns palpáveis, que a gente enxerga, isso, tangíveis, e outros que estão por aí. Mas estão aqui, são elementos criados também. Alguns a gente consegue enxergar. O ar é um exemplo. A gente consegue enxergar o ar? Ele está aqui, não está? Às vezes a gente enxerga, né? Principalmente em São Paulo. A gente consegue enxergar, às vezes, né? Ele compõe outros elementos, a gente fala, ó, o ar ali, ó. Dá para ver, mas claro que ele já está, né, misturado, mexido, não é mais a essência do ar. Mas ele existe, então é um elemento que está por aí, assim como tantos outros. Como é que a gente sempre tira dúvida de saber quem é espírito e quem é matéria? É simples. Chega para todas as coisas e dá um oi. Chega nessa cadeira aqui, oi, tudo bem? Boa noite. Respondeu, gente? Então provavelmente ela é o quê? Hã? Por que ele sabe que é matéria? Tem uma questão lá no livro dos Espíritos, que é a questão 23. Quando Kardec, nesse resumo, né, do livro dos Espíritos, para quem já viu, já percebeu que é um resumão, já viram? São 4 livros lá dentro. A primeira parte fala da criação, é um resumão da Gênesis. É poucas perguntas, 65 perguntas. Não dá para falar do mundo, conhecer tudo apenas em 65, né? A gente precisa aprofundar, quem gosta dessa parte, aí lê a Gênesis. Mas lá na questão 23 ele fala assim, então matéria é tudo que está composto, né, aquilo que não tem nada, porque existe um negócio chamado espírito. E Kardec se interessou. Cacá, conhecem Cacá, né? Cacá para os íntimos, Kardec. O Cacá se interessou e perguntou, né, para o espírito. Então o que é espírito? Tá, se matéria é tudo isso que rege, mas que vai que diferencia? Como é que é? O que é espírito? Então a espiritualidade responde para Kardec. Alguém lembra da resposta? Lourdes? Não. Ajuda bem. Lá na questão 23, quando o Kardec fala assim, o que é o espírito? Aí eles vão falar assim, olha, o espírito é o princípio inteligente do universo. Então o que diferencia nós da matéria? Um elementozinho que foi nos dado além, né, dessa composição. Quando gera dúvida no início, a gente fala, eu sou espírito ou sou matéria? Ah, somos os dois, não é isso? E nós, enquanto encarnados, precisamos da matéria. Mas em nossa essência, não somos isso. Tanto é que ela fica aqui. Ela faz parte do plano. Nossa essência é espiritual. É espírito. Mas a gente é o princípio inteligente do universo. Então olha só que interessante. Lá no Evangelho, muitas vezes, a gente vai ver que nós nascemos na simplicidade. Não é isso? Na ignorância. Né? Quando nós temos ignorância, a ignorância do saber. Às vezes a gente já classifica de ignorância e acha que a pessoa é rude. É isso? Ah, você falava mesmo, tratou mal de boa noite, falava boa noite, por quê? Porque é ignorante. Não é nesse sentido. É ignorância, conhecimento, que é isso que a palavra diz. É isso que ela nos traz. Então nós temos uma simplicidade. Por que na simplicidade? Porque nós não conhecemos nada, tudo para nós era comum. Simples. E na ignorância. Nós tínhamos só um princípio, nós não éramos inteligentes. Então a gente acordou, né, despertou e já tivemos consciência, até mesmo que nós éramos um espírito, um ser pensado, no início. Vocês acham? Quando estava lá no início da criação, quando Deus nos criou, já tínhamos essa consciência plena? Bom, só espírito, sabia? A gente tinha essa consciência? Não, né? Era só um princípio que nos foi dado. Até que existe, né? Filósofos, outras coisas, já ouviu falar de Descartes? Tem uma frase muito famosa dele, né?
traz esse despertar de pensamento, conhecimento. Ele diz, penso, logo existo. Nós todos passamos por essa fase. Quando caiu a fichinha, a gente pode dizer assim, né? Puxa, opa, eu penso. Eu sou um ser pensante. Por quê? Porque aquele princípio nos dado, que foi nos dotado, ele foi sofrendo mudanças com o tempo. Então nós nascemos na simplicidade e na ignorância, mas dotados da inteligência. E foi ela, e é ela, que nos leva a algo maior. Que maior é esse? Mas se Deus nos dotou, nos criou, nos dotou da inteligência, para quê? Deus estava sem nada para fazer? Hoje eu estou sem nada, vou criar umas coisas aí. Aí criou a gente, deu inteligência e falou, tá bom, eu sei, não quero mais brincar. Foi nesse sentido? Ou Deus criou a gente por alguma razão? O que vocês acham? Foi só por querer ou teve alguma razão nessa história? Alguma razão, né? A evolução, o propósito. E lá Kardec trata para nós, ele apresenta essa questão lá no livro dos Espíritos também, quando a gente lê. Chega um momento, lá na questão 132, quando Kardec, né, já na segunda parte, a parte que fala dos Espíritos, quando Kardec fala, tá, Deus nos dotou da inteligência, né, essa fala desse processo de evolução, que é necessário que a gente evolua, mas para quê? E aí começam a falar da tal da encarnação, que nós hoje no estágio que nós nos encontramos, nós encarnamos, não é isso? Hoje estamos aqui, encarnados. Na dúvida, na hora do irmãozinho do lado, qualquer coisa cutuca ele complicado para ver se está encarnado. Né? O ectoplasma, né? O ectoplasma é dos bons, né? Mas nós somos seres encarnados, então cada um já se interessa mais. Tá, então nós utilizamos a encarnação, então existe todo um objetivo para isso? Tá? E aí ele pergunta, então, qual que é o objetivo então que hoje a gente se encontra encarnando? E aí a espiritualidade responde. Para chegar à perfeição. Então você lembra que Deus nos dotou da inteligência lá no início? Éramos inteligentes lá no início? Não, éramos primitivos, não é isso? Até que nós viemos do mundo primitivo. Agíamos mais por instinto do que por inteligência, é ou não é? A nossa história nos relata isso. Né? Éramos mais animalizados, né? Nossos instintos eram mais da sobrevivência. A gente vê na história, né? Na questão espírita, como é que é a história mesmo, da humanidade. Como é que nós éramos na época passada. Só que nós evoluímos, né? No despertar da consciência, da inteligência, opa! Começamos a pensar mais do que agir por instinto, não é assim? Hoje nós, no estágio que nos encontramos, todos nós que estamos aqui dentro hoje, podemos afirmar que nós só agimos por inteligência, não é, gente? Ninguém aqui age mais por instinto. Não é? A gente conhece alguém lá fora, a gente não. A gente já tem esse conhecimento, a gente sempre age com a nossa inteligência. Agora lá fora tem um monte de amigo nosso que não sabe e esse aí que vai agir por instinto. Não é assim? Não. Não. Nós somos falhos. Falhamos ainda, não é? Porque se lembra que a gente que o objetivo é chegar à perfeição? Então nós ainda não chegamos. Então somos seres perfectíveis, em busca da perfeição. Nós não somos ainda. Então ainda somos seres imperfeitos. Podemos nos chamar assim. Estamos aprendendo ainda. Então pode ser que a gente vá acertar tudo no caminho? Pode. Mas a gente, por não ter todo conhecimento, vão ter muitas coisas que a gente vai, né, precisar compreender, tentar de novo, que a gente vai falhar, não é assim? Por isso que a gente, no estágio que a gente se encontra hoje, já consciente da inteligência, que a gente precisa evoluir, buscar sempre algo, hoje a gente já sabe disso. Até que a gente está no mundo de provas. Olha que interessante, como tudo vai se alinhando. Por que a gente está no mundo de provas e expiações? Porque hoje a gente já tem inteligência, eu já sei do que eu sou capaz, que eu posso. Nós conhecemos os nossos talentos. O que a gente tem de bom? O que a gente pode realizar por nós e pelos outros? Só que eu também sei que eu já tenho algumas coisas que eu não consigo ainda. Talvez de algumas tentativas que eu já tive e ainda não estou bem. Você lembra lá na escola? Todo ano a gente vai lá. Qual que é a ideia? Passar de ano, não é? Aí a gente tenta. Tem várias matérias lá, não é? Várias matérias. Tem umas que a gente vai no 10ão. Tem umas que a gente vai na média. Né? Sofre para tirar os 6. Mas tem umas que a gente nem no 6 chega.
Cada um de nós, já perceberam? Não é todo mundo na mesma matéria. Às vezes um está se enroscando em alguma, outro em outra. Mas por quê? Embora muito próximo, né? Estamos todos no mesmo sala de aula, na mesma série, mas cada um com conhecimentos diferentes. A sua inteligência, os seus desenvolvimentos são diferentes. Então tem facilidade para algumas coisas, dificuldade para outras. Na nossa vida é assim. Hoje em dia nós já temos facilidade para um monte de coisa, mas tem dificuldade para outras. Isso que nos faz diferente. Isso que faz a importância da nossa convivência ser tão legal. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Olha só. Então nós precisamos chegar à perfeição no mundo ainda de provas e expiações, que ainda faço um monte de coisa legal, mas ainda tenho que resgatar, tenho que refazer, né? A nossa recuperação, vamos dizer assim. Vou lá e tento novamente, até aprender. Nós estamos nesse estágio. Mas eu acordo todos os dias buscando o quê? Se melhorar. Qual que é o seu nome? Meire? Ah, Meire. Hoje todo mundo vai participar daqui. Vou sair daqui do nome de todo mundo. A Meire disse se melhorar. Porque não é o que a gente busca todos os dias? A busca do melhor. Ou alguém que acordou hoje na prece que fez de manhã e desejou tudo de ruim hoje? Alguém fez isso? Fechou o olho e falou assim, olha Deus, vitalidade amiga, mentor. Tomara que hoje meu dia dê tudo errado, hein? Alguém fez isso? E aí deu exemplos para ajudar, né? Vitalidade. Olha, eu bato o carro, eu chego atrasado no emprego, eu tropeço em algum lugar e pego a perna, eu discuto com um monte de gente, amigos lá no trabalho, aqui em casa, eu brinco com meu chefe, ele me manda embora, eu perco emprego. Foi essas coisas que a gente pediu hoje? Não. Mesmo nas maiores das dificuldades que a gente possa estar passando, a gente quer sempre o melhor. É a nossa busca constante. O Evangelho fala isso para nós. Somos seres da busca incessante, constante do melhor. E o melhor para cada um de nós pode ser tratado de forma diferente. Nós queremos chegar à perfeição. Todos nós chegaremos. Uns mais rápidos, outros um pouco mais devagar. Cada um no seu tempo, na sua experiência. Mas todos nós chegaremos. Isso é fato. Não dá uma liga, gente. Ufa, que bom. Né? Posso demorar um pouquinho aí, mas eu vou chegar lá. Porque foi para isso que Deus nos criou. Né? E nós chegaremos lá. Então, eu preciso saber que melhor é esse que eu estou buscando. Que melhor é esse? Alguém já parou aqui, quando acorda e pensa, reflete, o que está buscando para a sua vida, no seu dia? O que nós saímos e buscamos? Cientes de tudo isso, quais são as nossas buscas todos os dias? Por que eu acordo todos os dias? Vou lá para o trabalho. O que eu vou fazer lá? Será que eu estou indo lá só pelo ganho mesmo? Material? Ou tem outras coisas que eu posso desenvolver nessa atividade? Será que na ausência hoje do trabalho que eu possa estar passando, eu estou em busca dele? Ah não, hoje eu estudo, eu não estou trabalhando, hoje eu me dedico a estudar. Quais são os motivos, as razões que estimulam a gente a esse conhecimento? Por que nós saímos, né, da nossa zona de conforto muitas vezes e buscamos algo? Para quê? Primeira pergunta que a gente tem que se questionar. Que melhor é esse que eu acordo todos os dias e digo estar buscando? Ou eu estou fingindo para mim mesmo? Estou buscando algo. Sabe aquelas pessoas que estão buscando, mas não sabem o que estão buscando? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, aliás, de exemplo. Quem já viu Alice no País das Maravilhas? Já viram? Já viu? Alice? Lembra, né? Qual é o seu nome? Yasmin, você lembra da Alice lá no país? Quando ela encontra o coelho? É o coelho, gente? Agora eu me peguei. Me ajuda aí, Alice. Yasmin. Quando ela bate mó papão com o coelho, se eu não me engano, né? Fica lá, mas chega na hora que ele fala assim, mas Alice, você vai pra onde? Ela precisa ir embora, né? Estou resumindo, óbvio, foi dessa forma. Ela, eu preciso ir embora, eu preciso continuar minha busca. E ele fala, mas pra onde você vai? Aí ela fala, não sei. Aí ele dá um alerta para ela, né? Alice, quando você não sabe o que quer, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho, certo. Olha
só que interessante. Se você não sabe onde quer ir, você é caminho certo. E para nós, se a gente sabe que a gente está buscando o melhor, quais são os caminhos que a gente está percorrendo? Qualquer um. Então que a gente também falou assim, tá tão bom, eu já vou contar aqui, ó, você tem conselho para mim de lugar? Você vai lá, me traz as respostas, tá mais gostoso assim? Tem que eu te fazer isso? Tem. A gente às vezes, né, quando se atenta, opa, está naquela mesma situação. Mas a ideia é sempre que nós busquemos. Parte de nós isso. Então, que melhor é esse? Que caminhos são esses que a gente está percorrendo? Que melhor? Meio, é isso? Não. É meio, né? Meio, o que foi o melhor que está buscando para a sua vida hoje? Se puder dizer, tá? Eu estou procurando me melhorar na minha atitude de não querer o mal do próximo, mas mesmo não querer o mal do meu próximo, eu acabo sendo falha. Porque naquela ira de querer que o meu próximo seja correto, não santinho, que isso nós jamais estamos longe de ser, mas assim, sem a maldade de prejudicar o outro. Então, eu com essa fúria, eu acabo me prejudicando e prejudicando o próximo, com a minha atitude. Então, eu estou naquele ensinamento de primeiro eu mastigo bem, da visão e o cuspir fora. Então, não é tudo que a gente tem que estar na fúria de ir lá e se manifestar. Olha que legal, né? Obrigado. E é em todas as atitudes. Então, é nesse aprendizado que eu estou. É devagarinho, é um grãozinho. Mas no seu tempo, né? É aquilo que a gente aprende, cada um no seu tempo. Né? A gente às vezes, né, a gente comete um erro. Não sei se a palavra é certa, às vezes esse equívoco conosco, às vezes por comparação, né? Sempre como mais próximo de nós, a gente sempre julga que está melhor que nós, e a gente fica se comparando, né? Se martiriza, fala, poxa, por que eu não consigo? Não, é no seu tempo. A gente precisa entender, e a gente às vezes se leva um tempo. A gente consegue mensurar. Claro que a gente tenta, insiste todos os dias, né? É algo conosco, mas só nós vamos saber. Por isso é um cuidado que a gente tem que ter muito, né? É nunca cobrar dos outros. Né? Não se comparar, já é um grande passo, mas não cobrar dos outros. Quantas vezes a gente já fez isso, né? Mas você precisa melhorar, né? Bom, mas você ainda não aprendeu aqui, que é isso? Tem que parar. Quem sou eu para falar isso? Talvez, né, esse aprendizado, que eu citou de exemplo, para mim pode ser mais fácil. Mas não é tão simples parar com isso, faz dessa forma. Você vai ver que não vai dar certo. E aí, pode ser um erro nosso também. Mais um. Achar que o que serviu para nós, serve para o outro. Às vezes aquele sapato só serve para mim. Não serve no pé do outro. Talvez até o mesmo número, mas incomoda, alguma coisa incomoda. A forma, né? A matéria que foi usada, todo mundo se adapta. Então a gente tem que tomar sempre cuidado com isso. A comparação, né? Ela tem seus limites, assim como em tudo na nossa vida, no estágio que a gente se encontra. Por quê? A gente está em busca. Porque cada um busca algo. Tem mais aqui, Yasmin? O que você busca de melhor, Yasmin? O que você quer assim legal? Esse ano eu quero algo legal para mim. Já pensou? O que você quer? Você pode falar? Quer falar? Vai falar sem querer. Hã? Não quer falar? Mas você tem alguma coisa, né? Ah, isso é legal. Agora tem aula, agora tem. E os pais? Tem alguma coisa? De melhor? Isso daí que você falou, julgar. Julgar? Aprender também? Quem mais? Vai cair hoje, porque o jogo é leve. Quem mais? Casal aqui. Estamos no clima de junho, né, gente? Estamos no clima aí. Não sei se aquele está assim para tá vendo, ó. Só acompanhar a mão agora. Né? Qual é o seu nome? Paola. Irineu. Olha, Irineu. Tem alguma coisa que foi do casal que vocês buscam melhor? Vai falar que é outra pessoa, que vai ficar um clima chato aqui, né? Ajuda eles, ter mais empatia com o próximo. Olha que legal. Quem mais? Luz! O que você quer de melhor, Luz?
Tem tanta coisa que a gente ainda tem que aprender. Né? E Mara, eu assim, já falou, opa, Cada dia a gente aprende alguma coisa. vai ser alguma coisa que fala, opa, essa aqui eu já estou no pique. Às vezes a gente escorrega, a gente pensa que está no pique, mas escorrega. Escorregou? Faz parte, né? Faz parte. Alguém mais quer falar? Eu vou chamar, né? Que eu melhor falar logo. Não? Mas olha só. Um simples exemplo aqui. Se a gente ficasse a noite inteira, né? Tivesse a oportunidade de ficar conversando, né, a gente descobriria muitas coisas, né? E a gente às vezes não falar de um próximo e fala, nossa, eu também me vejo buscando talvez a mesma coisa. Porque olha só que interessante, a vida é assim. Ela vai nos unindo e nos colocando em lugares com pessoas que estão muito próximas daquilo que a gente precisa. Ou porque nós vamos ser instrumentos do aprendizado daquela outra pessoa, ou elas serão nossas. E vice-versa também, vamos aprendendo juntos. Olha que bacana. Então esse melhor que a gente busca está muito mais próximo do que a gente imagina. A gente às vezes coloca o nosso melhor tão distante de nós, a gente está tão próximo e a gente não nota. A nossa percepção não chega a alcançar. Então, para nós, o melhor vai ser assim. E o que nos motiva a buscar o melhor é porque nós nunca estamos contentes onde estamos. Já notaram? E chega um momento que a gente não está mais contente com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é. Já notaram isso? Exemplo simples. Você vai lá, compra, né, algum bem material, celular. Aí você compra aquele. Última geração, saiu agora. Só que daqui a um tempo, o que acontece? Tem um outro aí, não vem? Se a gente já está tão preso a essa matéria, o que acontece? Isso aqui vai me servir? Sabendo que tem o novo? Melhor? Para muitos, vão falar assim, não, estou bem com esse, eu tenho, não vou fazer nada. Mas tem muitos que fazem o quê? Já na hora? Precisam daquele novo. Não é assim? Trocar para ter o melhor, preciso buscar aquele que aquele é o melhor. E aí então ela vai lá, trabalha, busca, né? Investe a matéria para ter aquele inimigo. Poxa, comprei um carro, andava até comprei um carro, é o melhor, né? É o meu melhor nesse momento. Comprei um carro, aquilo que deu nas minhas condições, mas é meu carro, comprei, é meu. É o meu melhor. Dividi o carro em 60 vezes. Aí eu consegui. Minha conquista, meu melhor. Só que chega uma hora que aquele carro fala, opa! Metade do caminho, está faltando metade. Não aguenta mais o carro. O carro não tem ar-condicionado, o carro não tem vidro elétrico, o carro não tem nada. Estava tão feliz no início que era só conquista. Com o passar do tempo, você já quer? Melhor. Agora eu quero carro com direção, com vidro, com ar, é assim. Ah, comprei uma casa. Depois de um tempo, você fala, poxa, comprei uma casa, não precisa. Aqui não estava acontecendo. O que você faz? Busca sua casa. Estou exemplos materiais, né? Que faltavam a nós, na busca do melhor. Mas tem gente que fala assim, não, quero aprender mais, quero buscar conhecimento, quero fazer faculdade, quero estudar. Minha amiga mandou um pedido, quero ter uma casa, ajudar. Quero aprender com isso. Eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar. É o meu melhor hoje, é o que eu busco de melhor para mim. Conhecer outras culturas, outros países, outras pessoas. Poxa, é legal. Se tudo que a gente fizer não cometer nada errado, não for nada ilícito, é o nosso melhor. É o nosso melhor. Para cada um diferente. Vai ter gente que vai falar assim, eu quero casar. É o que eu busco de melhor. É o melhor dela. São as relações. Então, para nós, a busca incessante é essa. E estar descontente em algum momento não tem nada de errado, porque é a válvula que nos estimula. Por isso que muitas vezes a gente acorda, né? Fala, não quero mais isso. Quero buscar uma outra coisa. Não tem nada de errado. Está tudo sob o controle da naturalidade. E a busca desse melhor. Então eu preciso saber, né? Fechando essa parte, o melhor é esse que eu busco. Eu tenho que saber o que eu estou buscando para a minha vida. Para as pessoas que estão comigo. Vocês já notaram que o tempo está passando? A gente tem controle sobre o tempo? Gostaríamos algumas vezes, entendemos? Eu estava uma coisa tão feliz, tão, um momento tão agradável.
Pai, queria que durasse tanto mais. Se a gente pudesse ter o poder nas mãos, a gente faria que aquele dia se ficasse, durasse 3. A gente não tem esse poder. O tempo ele continua. Mas não vou ficar quietinho. Aqui tem tempo também fica quietinho comigo. Vou ficar parado e vai parar. Vai, gente. Não. Você continua. Nós não temos esse poder. Então o tempo ele é um fator determinante para nós. Então como é que eu estou aproveitando esse tempo? Melhor é isso que eu estou buscando dentro desse tempo. Porque o que dá motivação das minhas buscas sobre o melhor é aquilo que eu estou buscando, então eu preciso seguir em frente. Dá para ficar parado esperando que as coisas cheguem a mim? E aquela pessoa fala assim, eu vou ganhar na Mega Sena, hein? Fala, mas aí, já apostou? Não. Mas você quer ganhar. Eu preciso fazer minha parte. Isso a doutrina vai falar em diversos aspectos quando falar de fé. Já ouviram falar de fé? Para tudo que a gente busca, a gente tem que depositar a nossa fé. Então, se eu sei o que eu quero, né, eu preciso acreditar que fé é isso. É acreditar que eu vou conseguir aquilo. Né? Seja nos meus pedidos, nas minhas atitudes, nas minhas atividades. É isso. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Mas basta eu ter fé? Basta o doutor aqui estar aqui no joelho, sentar e falar assim, opa, boto o meu passe, né? Faço minha prece, terceirizo a responsabilidade da espiritualidade e falo assim, estou aguardando, hein, galera? Vai acontecer algo? Algo vai. Mas não vai ser suficiente. Né? Eles vão nos revigorar as nossas energias, nos fortalecer, né? Esse campo espiritual. Mas eu preciso fazer a outra parte, que é de quem? Nossa. Então eu tenho que ter fé? Tenho, é 50% do caminho. Mas eu preciso agir. Fé sem ação é fé? Morre. Eu preciso agir. Então nas buscas que eu tenho, que eu acredito, eu preciso fazer algo. Então eu preciso seguir adiante sempre. Eu preciso estar sempre nesse caminho. Eu vou acertar sempre o caminho, gente? Logo de primeira? Não, você lembra lá no início, né? Saídas, né? Possa ser que não é o caminho para você sair. Olha só que interessante. Por isso que Deus nos voltou nesse estágio, nesse encontro, na tal da encarnação. É a primeira vez que a gente está aqui encarnado? Não é? A gente tem ciência aqui não já. Já tivemos algumas outras vivências, né? Hoje estamos nessa. Por quê? Porque a gente quis o melhor desde o início, mas eu não consegui cumprir tudo. Numa encarnação dá para a gente fazer tudo que a gente quer? Não. Dá para aprender tudo? Não. Olha só como Deus é bondoso, né? Justo e bom. Ele nos deu a oportunidade de dividir isso em diversos momentos, né? Diversas vivências, para que a gente possa aproveitar o máximo possível. Porque talvez eu vou acertar tudo de primeira, mas tem muita coisa que eu não preciso aprender. Mas vão ter coisas que eu vou errar, e talvez, numa encarnação, eu não vou conseguir aprender. Vou precisar de outras oportunidades, vou precisar melhorar, né? Vou precisar reconhecer aquilo que não está legal e ter uma outra oportunidade. Agora tem coisas que a gente pode fazer nessa encarnação ainda, né? A gente já pode saber, opa, briguei, falei mal, poxa, fui rude, preciso esperar a próxima encarnação? Né? A gente tem oportunidade, né? Então dentro de nós a gente sabe o que dá para fazer e o que não dá. Muitas vezes nós mesmos, né, fingimos que não é conosco, não é assim. Mas a gente sabe que em algum momento aquilo vai chegar e vai falar assim, e aí? Porque Deus não nos castiga, Deus não nos pune, Deus é justo. O que ele vai falar? Olha, não há culpado nem vítima nessa história. Não se coloque na condição de vítima, né? Nem fique se culpando por o que aconteceu. Não, seja responsável. Ok, não deu certo ali, tem, hora de fazer de novo. Tem alguma coisa que eu posso resolver nessa? Então vamos tentar. Se é uma coisa que não depende só de nós, e aí talvez a gente não consiga. A gente vai tentar. A nossa vida é isso. Essa busca do melhor é isso que a gente faz. Sem pressa, sem atropelo, com calma. Para que a gente aprenda o máximo daquele aprendizado, né? A gente absorva tudo que seja necessário. Quando a gente não absorve, parece uma espiral. Já voltar? Tem uma coisa que aconteceu ano passado. E esse ano está acontecendo de novo. Na mesma época.
Mesma situação. Talvez esse problema lá em 19 também aconteceu. Em 18 também, em 17, em 16, em 15. O que será que está querendo dizer para nós a gente ainda não captou? Talvez seja essa nossa pressa, a falta de atenção que a gente está dando aqui na experiência. Por isso que ela volta diversas vezes. Porque eu não tirei todo o aprendizado. Na maioria das vezes, é isso que está querendo nos dizer. Por que a gente vem sempre com as mesmas pessoas encarnadas? Né? É só por causa que está tudo errado? Vocês acham? Eu sempre nasço com aquelas vezes eu encarno com a mesma turma, né? Que a gente chama de família. Tem até saudade agora, não dá? Quando a gente fala de família. A saudade, não é? Família é a melhor coisa da vida. Sempre digo, né? Família é onde a paz, o amor, a fraternidade reina em absoluto. Né? Dá saudade. Por que será que a gente às vezes encarna com eles? Sempre, né? Já estamos algumas encarnações juntos já. Já chega e já fala, não. De novo? Por que será que a gente tem essa sensação, né? De novo, né? Agora. Então você já fala assim, olha. É diferente aqui na família, só tem diferente. Por que é diferente toda? Diferentão. Porque a doutrina vai nos ensinar isso, não é? Tem uma oportunidade de ler depois com calma. São os nossos laços espirituais e corporais. Talvez realmente possa ser a primeira vez que aquela pessoa, né, está lá na família. Eu sei, é nós mesmo. A gente olha e fala assim, gente, não está entendendo esse povo. Totalmente não é igual a mim. Será? Talvez. Né? Alguma coisa tem aí. Mas você já teve a primeira vez com eles, aí você tem algo a aprender. E é aquele grupo que vai te ensinar. Vai. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Calma. Se eu já sei o que eu busco, então agora eu preciso ter? Calma. Calma não é ter paz. Calma é uma coisa, paz é outra. Você continuar buscando. Sem atropelo. Buscando esse melhor. E aí, muitas vezes falam para nós que nós, né, homens, quando diz homem, né, o ser homem, homem e mulher, né, o espírito. Muitas vezes, se a gente se fosse declarar como o trem da vida, a gente embarca nesse trem e não sabe nem para onde está indo. Desce em qualquer estação. Quando der para. Ih! O que aconteceu aqui? Minhas bagagens por lá, esqueci de pegar. Aconteceu isso com você em algum momento? Diversos momentos. Por que será isso vem trazer para nós também? Então, ciente de tudo isso, a gente para e reflete em nós. Que melhor é esse que eu estou buscando? Qual que é a velocidade? Chegar à perfeição a gente já sabe, não é? Então a gente já sabe a direção. Mas a velocidade ela é mais importante. Será que eu estou reduzindo? Não. Será que eu estou me dedicando a correr e esqueço da direção? Estou errando o caminho, pegando atalho, querendo chegar mais rápido, ó. Atalho. Quando chegar lá não tem nada, tem que voltar. O atalho não chega para lugar nenhum, volta para o caminho e segue. Eu falei a velocidade é mais importante, né? É a direção. Então eu preciso saber para onde eu estou indo, que melhor é isso que eu estou buscando. E aí, quando encarnado, nós vamos ter diversas formas de aprender isso. Na matéria, que a gente ainda é impregnado por ela, né, por essa energia tão pesada, muitas vezes ela nos leva a essas buscas. Nós não somos mais assim, espírita, né, Bruno? O meu trabalho, né, Bruno? Matéria para nós hoje é só essa mesmo, porque eu preciso mais do resto material, já estou, gente. Né? Já não preciso mais. Carro? Não. Casa? Tem, mas nada, não precisa ser nada grande. Eu, quando ser espírita, eu sempre falo isso, né? A gente não deve citar exemplo pessoal, mas eu gosto de citar. Eu pensava em coisas grandes, que é natural, né? Então eu falo assim, quando eu crescer, eu vou ter um avião. Mas não é um aviãozão mesmo, bem enorme assim. Vou comprar uma fazenda bem gigante, que olha no horizonte e fala assim, e ali, ó, tem muito mais ainda que avião lá para trás, eu enxergo. Comprar um iate, maior iate que pudesse existir, um helicóptero, tudo grande, o maior carro. Aí eu entrei espírita. Aí eu aprendi, né? A simplicidade, a humildade. Eu não vou mais pedir essas coisas grandes, está errado, fere, né? Aí a gente contra aos ensinamentos. Então hoje eu me dedico só às pequenas coisas. Então hoje eu me, né?
feliz com o meu pequeno jatinho, né? Minha pequena fazendinha. E assim. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós vai adaptando e aprendendo com todas as experiências que vêm a nós. São experiências que vêm a êxito. Lembra do tal plano encarnatório? Quem produziu ele? O mentor? Foi Deus? Quem é que produziu esse plano encarnatório? A gente teve ajuda? Teve. Mas a quem pertence? A nós. Então, tudo que eu estou vivendo aqui faz parte do aprendizado que eu mesmo reconheço. Né? O véu do esquecimento, né? A matéria que fez esquecer. Mas está lá na minha essência. Está dentro de mim. Então nada é por acaso por causa disso. Então eu preciso aprender isso. Então vai ser através do ter, através do ser. A quem a gente se identifica? Será que a gente está buscando o melhor só em ter coisas? Ter ou ser? O que a gente busca? Ter ou ser? Ser. O que é mais fácil? E muitas vezes somos levados por isso, né? Essa matéria nos leva. Quando a gente pensa assim, opa, olha eu sendo egoísta. Olha eu me tornando vaidoso demais, orgulhoso demais. Minhas coisas, meus bens. Quando eu não percebo que esse é o único caminho, opa, tem coisa errada. Porque não vou levar nada disso. É o ser que é mais importante. Eu posso ter tudo isso? Está errado? Eu querer ter bens materiais? Está errado, gente? Não, de forma alguma. Né? Você deseja, né, o seu melhor? Você vai desejar ter uma casa legal, um carro legal, um monte de coisa legal, material. Não tem nada de errado, não. Mas o mais importante é a experiência que tudo isso vai trazer para você. É que nem o lance da perfeição. Nós já sabemos que seremos perfeitos? Não é interessante para Deus falar assim, vai ser perfeito. É o caminho. Porque o que nos vai fazer ser evoluídos é o caminho. São todas as nossas experiências. E aí a gente tem que se perguntar onde elas estão. Como é que eu estou vivendo essas experiências? Será que eu carrego elas de uma forma pesada? Será que eu levo um monte de coisa, né? Meus pensamentos, sentimentos pesados, aquele que já acorda reclamando? Conhece pessoas assim? Sei que aqui ninguém é. Mas já acorda reclamando? Ai, mais um dia lá, sabe aquele filho? Fala assim, hoje filho, não, como eu estou dizendo que isso é 100% a ordem, né? Teve uma época eu trabalhei muito com a juventude. E aí muitos pais, às vezes, né, nesse bate-papo que a gente tinha muitas vezes, sabe, mas os jovens de hoje em dia não são como os jovens. Você tem esse papo, né? Mas na minha época, né? Eu sim era juventude, cada um a sua, né? Na minha época era legal, eu realmente achava legal, eu reunia a galera num sábado, né, pra jogar videogame, que era assim, tinha que reunir, né? Hoje não, eles estão em outra vibe, né? Eles se reúnem, só que é tudo online, tá cada um no lado. Aí não tem nada de errado, né? Eles são estranhos, é aquilo que me é estranho porque não é mais a minha realidade. Não tem nada de errado. E aí a gente compara, né? Mas lá na minha época, a juventude, hoje a juventude não quer nada, não sei o quê. Não estou dizendo que esse é o único fato. Mas muitas vezes fala assim, poxa vida, né? Nós, quanto pais, responsáveis, né? Como auxiliares nesse processo de construção, que nós já passamos por ele. Quais foram os papéis aí desenvolvidos? Eu não parei bem rápido. Né? Às vezes, a criança cresceu, o pai saindo de manhã, aí o pai sai, ele já saindo da porta, porque está bem, sentado no sofá, o pai saindo. Aí o filho, pai, você está indo para onde? Está indo para a luta, para a guerra, a batalha. E ele sai desse jeito. Todo dia eu me pergunto, vai assim, qual é a coragem que a gente está dando para esse filho? Agora ele vai entender que essa luta, esse trabalho para agora é o trabalho dele, né? É o emprego dele. E aí chega a hora de que ele chega, né? No momento o filho já estudou, já está na parte. Ô, Isabel, não precisa trabalhar ainda não. Chega já. A mesada está, tá na hora. A Isabel, eu não quero trabalhar não. Eu não quero. Por que será? Porque lá no inconsciente dela, né? Algo ficou gravado que trabalhar é ruim. Né? É uma luta, é uma guerra. Quem é que quer ir para a guerra? Quem vai para uma luta dessa? Né? Não vai.
Claro que eu estou dizendo que isso é o único motivo, né? Só um exemplo. Mas percebe a forma como nós agimos? Então sempre fala assim, quando seu filho perguntar, fala que vai para a festa. Né? Quando você está indo? Estou indo para uma festa, 8 horas da manhã, 8 horas da manhã. Não, a festa é boa, ele só sai lá das 6 horas. Tem um horário que eu vou falar até às 6, que é muito bom essa festa, eu gosto disso. Eu falo, quero ir nessa festa aí quando eu crescer também. Festa é que ele vai e volta, sorrisão, felizão. Óbvio que é algo lúdico. Mas o que eu quero dizer por isso também, que tudo na nossa vida depende de como nós agimos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Se eu carrego só energia negativa dentro de mim, como é que eu vou enfrentar? Né? Essas tais batalhas que a gente às vezes ilumina assim, as lutas, as guerras. Né? Vão ser pesadas, vão ser carregadas. Talvez por esse peso que eu já estou carregando com essa energia, eu não vou nem enxergar o aprendizado que teve ali. Né? Aquela pessoa que vem assim, foi tão legal hoje, né? Foi tão bom hoje, está aqui pensando. Bom, para quê? Para quê? Porque a gente às vezes se deixa levar por essas sensações, essas impressões. Então eu preciso estar bem. Quando o Kardec cita, né? Aliás, nada como no livro Evangelho, Kardec escreveu, mas a parábola de Jesus, quando ele fala desse jugo leve, lá no capítulo 6. Deixar-me a mim, né? Aqueles que sofrem, que a gente sempre é feliz o tempo todo, gente. Não, a gente gostaria, né? A gente tenta, até a gente está com algum sofrimento, alguma coisa acontecendo. Ele fala para nós, vem a mim, mas que eu vos aliviarei. A gente muitas vezes precisa desse alívio, desse consolo, desse amparo. É quando ele fala, né, quando a gente começa a entender isso, que nós não somos perfeitos, que a gente ainda falha, que vamos passar por sofrimentos, mas quando eu entender que tudo isso faz parte do processo, eu preciso entendê-lo, né, e saber que muitas vezes isso é consequência dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas atitudes, isso vai ficar mais leve, eu vou passar mais tranquilo sobre isso. A forma como eu me dedico, aquele melhor que eu estou buscando, é nesse caminho que eu percorro, quando eu vejo que às vezes está tão difícil, mas opa, não vai ser assim para sempre. Deixa eu entender por que está assim. Precisa de ajuda? Vamos pedir ajuda. Nós não somos fortes totalmente, como gostaríamos de ser. Nós precisamos de ajuda. Não busque. Né? Peça ajuda para que eles possam te ajudar. Não tem problema nenhum, que a vida é uma troca sempre. Hoje você está pedindo ajuda em tal situação. Talvez em outro momento, a pessoa vai falar assim, me ensina isso, né? Me fala como é que eu posso chegar, me ajuda de alguma forma. É assim, é uma troca constante. Nessa encarnação, talvez eu venha aprender um monte de coisa. Uma outra, pode ser me dando a oportunidade de auxiliar, de ajudar. A gente sabe que isso não precisa acontecer de uma encarnação para outra. Todo momento nos é dando a oportunidade. Hoje, talvez a gente já ajudou alguém de diversas formas, não só materialmente. Talvez hoje, em algum momento, nós somos ajudados. Olha só, foi uma troca, a gente nem notou. A gente precisa começar a ficar mais atento a essas oportunidades. E para encerrar, já está dando horário, né? Já. Nossa, 9h15? Não. 9h15, né? Ih, então tá não. Vamos lá, galera. Não vou assistir porque eu não assisto novela, né, galera? Eu vejo passando, passo na sala. Minha mãe tá lá na sala, não tem como olhar, né? A TV tá lá, passa, na que eu cruzo, assim, tá lá no canal. Como é que vai acontecer, né? Ela fala, a Maria Duarte tá que tá, hein, galera? Vocês viram? Estão feitos? Tá bom o negócio. Mas eu só vi também, foi uma passagem rápida, assim, que eu peguei a cena, né? O jogo marcou o jogo e vai dar bom. Então vamos lá. Concluindo, então. Ciente de tudo isso. Voltando lá no tema proposto, né? Que se leva dessa vida, é a vida que se leva. O que nós estamos fazendo, então? Você sabe que em algum momento vai chegar a hora de nós partirmos daqui. Né? Nós somos imortais. Não eternos aqui, materialmente. Então vai ter um momento que vai ter que desencarnar e voltar. O que a gente está fazendo nesse aprendizado? Hoje, se a gente partisse hoje, o que nós estaremos levando disso tudo? Que a vida é um instante. Claro que a gente quer viver o máximo que a gente gostaria, né? A gente faz isso, tenta viver o máximo. Mas a gente às vezes não lembra. Tudo pode mudar em um instante. E aí, o que eu vou levar disso? O que eu vou levar nesse momento? O que eu aprendi?
lembranças, os bens que eu estou levando, será que são materiais? Que bens são esses que eu estou levando embora daqui? E aí, para encerrar essa pergunta lá no livro dos Espíritos, a última, lá da terceira parte, que ele fala das leis morais. Kardec pergunta, né? Sabendo que eu não sou perceptível, que ainda tenho falha, eu estou buscando esse melhor, mas existe um meio mais prático e mais eficaz de se melhorar nessa vida e evitar os arrastamentos do mal? Questão 919. Kardec questiona, qual é o meio mais prático para se melhorar nessa vida? Existe, né? Uma forma mais prática? O melhor também evita os arrastamentos, coisas que possam me levar para caminhos que eu não gostaria? Ele, na verdade, fala assim, claro que existe. Existe sim. Fala assim, existe uma ferramenta muito importante. E não somos nem nós que estamos dizendo isso para você. Já passou outra pessoa aí nesse plano e já vos disse. Alguém lembra da resposta? Não? Luz? Está com medo agora? Conheça a ti mesmo. Hã? Né? Conheça a ti mesmo. Eu não trouxe uma balinha não, mas hoje a balinha é a sua, hein, Luz? Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu faço para melhorar nessa vida? Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu evito o arrastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo. Nós temos todas as respostas dentro de nós. Eu sei das minhas qualidades, eu sei daquilo que eu estou legal, que eu preciso melhorar, né? As minhas imperfeições. Então eu sei aquilo que eu sou propenso. Né? Dependendo do que for, o meu egoísmo volta, hein, galera? Aquela raivinha que eu já aprendi a controlar, ela pode voltar. Né? Opa, eu já conheço, já sei que aquilo pode acontecer. Opa, tô alerta. Lembra do Taurá e Vijay? É isso. Eu deixo de ser egoísta na minha vida? Dá para deixar de ser egoísta? Se eu quiser? Dá para deixar de ser orgulhoso? Vaidoso? Rancoroso? Colérico? Dá, não dá? Só que é algo que a gente não vai deixar de ser. E se a gente não deixa daquilo que a gente já aprendeu? Eu aprendi. A gente aprende a dominar aquele sentimento. Porque eu não falo daquilo que eu não conheço, já começa por aí. Você chegar e falar assim, você é egoísta. Fala, você quer egoísmo? Se ela não sabe o que é egoísmo, é porque ela não teve essa experiência, ela não teve esse sentimento dentro dela. Aí você chega para alguém e fala assim, é egoísta. Carmen, pensa numa pessoa egoísta. Se eu estou falando que ela é egoísta, já começa para ele então que eu sei do que eu estou falando. Esse sentimento está em mim. Eu não falo daquilo que eu não conheço. Então nós aprendemos a dominar os sentimentos. Então, geralmente quando a gente reconhece algo em alguém, é porque aquilo também está dentro de nós. Talvez já de uma forma dominada, mas está em nós. Os psicólogos tratam disso, não é? Tem muito mais conhecimento e base técnica para isso. Incomoda no outro, geralmente, está dentro de nós. É por isso que incomoda. E desperta em nós algumas coisas que estão lá no nosso subconsciente. Então, percebe? Então, a gente se conhece, a gente sabe o que a gente precisa. A gente sabe o que pode fazer de melhor. Talvez não vai ser nessa que a gente vai conseguir ser 100%. Ok, não tem problema. Mas eu estou tentando, estou me melhorando a cada dia. Porque é isso que eu vou levar. De todas as nossas experiências, é esse melhor que eu busquei. O melhor para mim. É isso que a gente vai ver. Esses tesouros que nós carregamos. Então, o autoconhecimento, ele torna mais belo aquilo que é invisível a nós. Então, atente-se a isso. Tentem chegar além dos olhos materiais. Né? E muitas vezes a gente percebe, né? Que o que a gente mais precisava não era, né? Aquele que estava muito além, a gente nem prestou atenção. Sabe quando a gente perde alguma coisa? Que assim a gente aprende, né? Só aprende, dá valor quando perde. Seja coisas materiais, seja nas nossas relações. Então vamos chegar aí. O que essa vivência está trazendo? É só matéria? Não. O que traz além disso? É o tempo que a gente dedica àquilo que realmente importa, que faz com que eles sejam especiais na nossa vida. Quanto tempo eu estou me dedicando às coisas que eu considero importantes na minha vida? Será que eu estou gastando tempo? Será que eu estou investindo tempo? Como é que está isso? A gente
gente só tem conhecimento pleno daquilo que a gente tem convivência, daquilo que a gente que nos cativa, daquilo que a gente cativa. Como é que está isso, irmãos? Os melhores são esses. A doutrina nos fala todos os dias sobre isso, de diversas formas. Os livros, as obras, são parte disso. Mas as nossas vivências constantes. Às vezes é numa situação, é numa fala, que às vezes nem era nossa, a gente ouviu. Né? A gente estava num ambiente, aquela pessoa disse para outra pessoa, mas parece que aquilo não foi para outra. Foi para nós. É uma situação ocorrendo e você fala, meu Deus, isso que está acontecendo aqui é para mim. Então a doutrina vem falar isso. Que a oportunidade para nós é dar diversas maneiras. Cabe a nós estar atentos a tudo isso. E nos colocarmos nessa condição. Se permitir estar a vivenciar tudo isso. E coisas vão dar certo. Vão ter coisas que a gente vai precisar fazer de novo. E não tem nada de errado. O importante é buscar sempre esse melhor. Não se culpar, não se colocar na condição de vítima, mas como responsável de tudo o que acontece. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Comportem-se. Juízo. Eu vou levantar não. Obrigado. Obrigado pela palestra. Alguma dúvida? Algum comentário? Não chegou para responder. Não. É a nova prática, né? Você sabia, você vai responder. Só para ouvir mais Todo mundo sentiu esse chamado de buscar na nossa essência o caminho da nossa felicidade? É isso que a gente precisa despertar, né? Entender que só colocando o amor em tudo que a gente faz é que a gente vai conseguir encontrar o caminho da nossa felicidade. Então vamos agora nos colocar numa posição confortável. Para que a gente possa sentir esse envolvimento da espiritualidade maior. Que a gente possa nos harmonizar, nos equilibrar, sentir que uma luz muito intensa penetra no nosso corpo, pelo topo das nossas cabeças, percorrendo todos os tecidos, todos os órgãos, até a ponta dos nossos pés, fortalecendo o nosso corpo físico, mental e espiritual, energizando os nossos campos de força, equilibrando os nossos chakras, nos colocando em sintonia com os irmãos de luz que trabalham pelo sucesso do nosso plano encarnatório, para que deles possamos receber e pôr em prática as intuições necessárias para a tomada de nossas decisões sobre a Terra. Que a paz no mundo comece dentro de cada um de nós e que nesse momento ela se espalhe por todo esse ambiente, por todo esse quarteirão, esse bairro, essa cidade, esse estado, esse país e todo o planeta Terra, iluminando os nossos governantes, os povos que se encontram em conflitos, os nossos irmãos encarcerados, os nossos irmãos doentes, os órfãos, de pais vivos e de pais desencarnados, as casas de saúde, os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que onde haja um canto de dor, os nossos irmãos samaritanos possam levar essas energias
que humildemente doamos nessa reunião. E que possamos permanecer envolvidos nessa energia de amor e de paz, em todos os lugares em que estivermos, com todas as pessoas a quem nos aproximamos, até o nosso próximo encontro. E que, se for do nosso merecimento, que o nosso irmão Bruno possa trazer a mensagem do mentor da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus caros amigos. Que a paz do nosso divino mestre e amigo esteja com todos vocês. Meus irmãos, o que eu tenho para falar nesta noite é algo simples. A nossa vida, desde a criação, como espíritos, fomos escrevendo os capítulos de nossas vidas. No início, eram letras tortas, letras sinuosas, mas nós estávamos sempre escrevendo. Não são permitidas rasuras, são permitidas novas escritas de novos capítulos. A cada desencarne, este livro é fechado. E a cada oportunidade de estarmos novamente encarnados, este livro é reaberto. E continuamos a sua escrita. O segredo não está na velocidade na qual escrevemos, e sim no capricho das letras, de acordo com as nossas escritas. Letras essas que buscam a perfeição. Letras garrafais, letras de sublimes belezas, de sublimes ensinamentos e de sublimes aprendizados. Que possamos continuar a escrever os nossos capítulos, e que vos lembremos que temos como objetivo essas letras garrafais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui presente esta noite. Que todos permaneçam na paz do nosso divino mestre. Graças a Deus. Graças a Deus, agradecendo o irmão pela mensagem, que ele possa ter a sua luz sempre intensificada no amor e na caridade. Encerrando os
trabalhos da noite de hoje. Vamos agradecer aos irmãos encarnados e desencarnados que fizeram que tudo isso fosse possível e que possamos retornar aos nossos lares bem melhores do que aqui chegamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, uma boa semana.